Louvado seja o santo nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aleluia. De pé ainda, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, que está em Êxodo, capítulo 4, versículo 2 somente. Perguntou-lhe o Senhor: O que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe: Um bordão. Senhor Deus e amado Pai, graças te dou, ó Deus Pai, por esta oportunidade. Que o Senhor possa falar conosco, ó Deus Pai, através deste versículo. Que tua palavra seja plantada em cada coração aqui nesta noite. E que cada um, ó Deus, leve consigo aquilo que veio buscar de ti. Assim eu te agradeço no teu santo nome. Amém. Podeis assentar, fique à vontade. E é um privilégio falar do Senhor, da palavra de Deus. Então, irmãos, entrando no nosso texto, no capítulo 4, nós lemos aqui que Deus fala a Moisés assim: Que é isso que tens nas mãos? Responde Moisés: Um bordão, ou um cajado, ou uma vara. Para a gente entender, nós não vamos escrever o capítulo 4, mas para a gente entender até chegar aqui, se pegarmos do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 22, nós vamos ler que Deus se apresenta a Moisés através da sarça, e vem conversando com ele, e Moisés questionando, perguntando quem eu poderia falar lá no Egito, que é o Senhor, porque ninguém vai acreditar em mim. Então, lá no verso 14, no versículo 14 do capítulo 3, Deus fala assim: diga para eles que eu sou, o eu sou te enviou. Então, Moisés, mesmo ainda com aquelas dúvidas, começa a questionar. E se nós lermos no capítulo 4, no versículo 1, ainda Moisés ainda questiona através, Deus ainda através da sarça ardente, faz aquele milagre de não consumir aquele arbusto, Deus conversar pessoalmente com ele ainda questiona Deus, ainda tem dúvidas se ele realmente é o escolhido por Deus para fazer aquilo que Deus o chamou. Então Moisés ainda questiona a Deus e diz assim, lá no versículo 1 do capítulo 4: Mas eis que não crerão, nem acreditarão na minha voz. Dirão: O Senhor não te apareceu. Olha como às vezes há dúvida no nosso coração. Deus fala, Deus nos orienta, Deus nos instrui, e ainda assim nós temos ainda um pingo ou um mar de dúvidas na nossa vida. E Moisés, irmãos, não foi diferente daquilo que talvez hoje nós agimos ou pensamos. Mesmo Deus falando, Deus agindo, Deus mostrando, ele tinha ainda essa dúvida na vida dele. Mas o foco do que nós vamos trazer hoje não é diretamente essa questão de Deus aparecer ou as dúvidas. É justamente a pergunta que Deus fala para Moisés: O que é isso que tens nas mãos? Ó, se nós vamos ler no versículo 3 em diante, que o Moisés responde: Não, Senhor, eu tenho um cajado, um bordão, uma vara de pastoreio. Então Deus fala: lança ela na terra. Quando lança na terra, ela se transforma em uma cobra. Deus novamente fala: pegue pela cauda. Quando Moisés pega pela cauda, aquela cobra se transforma novamente em uma vara, em um cajado. O que nós queremos mostrar nesta noite, que Deus nos instrui nesses versículos, é justamente, não é a situação, mas o objeto que Deus está usando para produzir um milagre. E neste caso, Deus usa ali de uma coisa simples, que é uma simples vara, para mostrar a Moisés o seu poderio, mostrar a Moisés a sua grandiosidade, que através de coisas pequenas, coisas simples, ele pode fazer grandes milagres. Se nós formos reparar na Bíblia, a Bíblia é cheia de exemplos de coisas simples que Deus usa e transforma em grandes milagres. Deus pode fazer algo grandioso, milagroso, para chamar a atenção? Pode, porque Ele é Deus. Mas se nós prestarmos atenção em vários exemplos da Bíblia, nós vamos perceber que Deus usa sempre coisas mínimas para produzir grandes milagres. Se nós formos
ler lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 2 ao 6, mais ou menos, nós vamos ver que a viúva chega para Eliseu e fala assim: ó, meu marido morreu, eu não tenho nada, e se eu não pagar a minha dívida, meus filhos vão virar escravo. Como paga da dívida? O que o profeta pergunta? O que você tem na sua casa? Só uma botija de azeite. Então busca tudo enquanto é vasilha que você tem, enche na sua casa e encha todas elas através dessa. Percebe, irmãos, que o instrumento, o objeto de milagre foi só uma vasilhinha de azeite? E através daquela vasilhinha de azeite, ela conseguiu encher todas as outras vasilhas, vendeu, pagou sua dívida e ainda viveu do resto, assim como ela foi instruída pelo profeta. Não precisamos de coisas grandes para chamar a atenção. Deus não precisa do objeto em si, mas às vezes ele necessita de mostrar para você, através daquela coisa simples, que ele pode tudo e pode todas as coisas na sua vida. Se nós pegarmos lá no Novo Testamento um outro exemplo, nós temos lá em João, no capítulo 6, versículo 1 ao 14, um exemplo muito clássico que nós gostamos de dizer dos 5 pãezinhos e 2 peixes. Era algo que, se você pensar e imaginar pelo efeito que ele causou, é algo muito simples. 5 pães, 2 peixes. O que nós temos aqui? Só tem isso, Senhor. Então é com ele que Deus vai usar e vai fazer o milagre. E diz a Bíblia que quase 5.000 almas alimentaram, sobrou, né, daquele banquete todo para aquelas pessoas. Depois que Jesus dá graça, aquilo se multiplicou. Então, o que nós tornamos a dizer é: pequenos objetos, pequenas coisas fazem grandes milagres. E são exemplos que a Bíblia nos dá, que, à medida que nós vamos lendo, nós temos aqui vários exemplos, mas para não ficar só de exemplo em exemplo, nós pegamos um no Velho e um no Novo Testamento, para exemplificar de pequenas coisas, Deus faz grandes milagres. Não importa o que nós temos na mão, é com o que nós temos é que Deus vai operar o milagre. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco, se você não tem nada. Através da sua vida é que Deus vai operar milagres nas vidas das pessoas. E o melhor de tudo é que quando o milagre chega, ele não chega só para uma pessoa. Ele se estende a todos à sua volta. Você quer um exemplo? Tem uma pessoa doente na sua casa, a igreja ora, intercede e a pessoa é curada. Aquela doença sai, a família fica feliz e resulta para todos. Tem um que não é salvo, Deus salva, transforma, liberta, toda a igreja se regozija, se alegra no Senhor, o nome do Senhor é exaltado, porque houve uma salvação naquela casa. Então, o milagre, quando ele não acontece só para aquela pessoa específica, mas todos aqueles que estão à sua volta, ele recebe de Deus aquela parcela do milagre na vida dele. Deus nos abençoa, Deus nos protege, Deus nos liberta, mas você já parou para pensar que você também pode ser um meio, um canal de bênção na mão do Senhor para operar milagres através da sua vida, na vida de outras pessoas? Porque às vezes nós só pedimos, oramos, intercedemos, clamamos ao Senhor, queremos a bênção, mas às vezes nós não pensamos no meio que, como eu posso ser, ou o que eu posso fazer para render graças ao nome do Senhor, para que eu possa produzir um milagre na vida de alguém, para que Deus possa, né, com certeza, através da minha vida. Talvez exemplos bíblicos, como nós já citamos, talvez você não vai ser usado através de uma botija de azeite, talvez por causa de um pão, porque às vezes são exemplos muito específicos na vida das pessoas. Então, o mesmo exemplo que cabe a mim, às vezes não cabe a você. Mas de uma coisa nós temos certeza, que o nome do Senhor vai ser glorificado através disso. E isto é o mais importante. Mas, se nós pararmos para pensar hoje,
em um modo de como Deus pode agir na vida de uma pessoa através de um milagre, operando através da sua vida, nós podemos aprender aqui a apresentar três tipos de exemplo: através da oração, através do louvor e através da palavra. Deus pode te usar através de outras coisas? Pode, mas eu numerei essas três questões porque são, são coisas básicas da igreja cristã nos dias de hoje. Através da oração, é o primeiro ponto que a igreja de Deus usa para poder buscar de Deus um milagre. É através da oração, interceder, é orar, é clamar ao Senhor para que Deus venha trazer a resposta daquilo que nós pedimos ou daquilo que o seu ente querido, o irmão em Cristo, pede. Então, é em sua maioria que nós usamos a oração em primeiro lugar, é clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma resposta. Se você vê um exemplo bíblico para isso, nós temos Daniel. Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia, era um homem fiel a Deus, mas isso não o impediu de passar por uma luta e nem uma provação. E diz-nos a Bíblia que ele foi atirado através de uma, como eu vou dizer, a palavra comum hoje, uma trairagem, né? Vamos usar essa palavra, puxar o seu tapete através de um falso decreto, onde ele vai lançado na cova dos leões. Pense, se Daniel não era um homem de oração, o que teria acontecido? Então nós vemos aí que através da nossa oração, nós podemos ser um canal de bênçãos na mão do Senhor. Às vezes o irmão te pede uma oração, irmão, não questiona não. Ora por mim, oro. Apresente a vida dele ao Senhor. Não interessa o que ele precisa, Senhor. Nas mãos do Senhor está o irmão tal. Ele pediu oração, não sei, mas o Senhor sabe. Porque às vezes nós queremos saber detalhes do seu pedido de oração e às vezes vai até atrapalhar a nossa oração. Então é melhor você interceder por a pessoa, clamar por ela, talvez sem saber o motivo, porque você vai orar com mais sinceridade, você vai buscar de Deus uma resposta para a vida dele, sentindo na sua vida como se fosse a vida dele. Ao contrário, sentindo em você como se fosse em você aquilo que ele está padecendo. Então a oração, nós temos aqui esse exemplo. Então nós vemos que Daniel, através seus momentos de oração, aquilo serviu para que Deus o desse um grande milagre de livrar da cova dos leões. Daniel tem uma história muito grande, muito bonita, mas é um exemplo simples de um milagre, um exemplo de oração, de uma vida dedicada à oração, que nós temos para trazer como exemplo de oração. Aí, como eu disse, tem a oração, tem o louvor e tem a palavra. O louvor, adore, irmãos, adore a Deus em qualquer circunstância. É difícil? É difícil, mas porque orar, nós já oramos no momento de aflição, né? E como eu disse, por isso que eu coloquei a oração em primeiro lugar, porque quando nós estamos aflitos, passando por luta, a primeira coisa que nós fazemos é orar. Orar, pedir oração, clamar a Deus e talvez até a ponto de nos desesperar. Mas o louvor também é muito importante nesse momento em que você precisa e necessita de um milagre. Você quer fazer um exemplo? Você quer dar um exemplo de como o louvor ele é tão importante, irmãos? Se você pudesse ou puder, chegue no seu trabalho e cante apenas uma frase de um louvor. Não precisa cantar, incomodar ninguém. Cante uma frase. Esta frase vai ficar marcada no coração, no ouvido de todos aqueles que escutaram. Você pode ter certeza que uma hora alguém ao longo daquele dia pode até tentar ou cantarolar aquela música, de tão forte, de tão importante que é o louvor. Eu lembro aquela vez que eu estava passando por um problema na justiça, que eu dei o testemunho, e Deus nos deu uma grande vitória. É difícil, eu sei que passar por certas situações nem sempre
você está disponível para orar, pregar ou clamar a Deus. Mas é um momento de grande aprendizado. Porque chegar aqui e falar, louve a Deus, adore, indiferente da sua situação, é fácil. Passe por isso e depois use como exemplo. E aproveitando até, eu gostaria até de contar o testemunho, porque quando aconteceu aquela situação, fiquei um ano e meio, quase um ano e meio desempregado. Custamos resolver o problema na justiça, Deus nos deu vitória. Voltei para a mesma empresa, mas a empresa faliu. A empresa faliu e Deus é tão bom, irmãos, que quando eu saí eu peguei todo o meu acerto. Tem colegas com 20, 25 anos sem ter recebido nem um centavo. Então, às vezes, nós passamos por lutas, provações, não entendemos, nossa, sujou meu nome, Senhor. Eu não fiz nada, por que que aconteceu isso? Mas hoje, depois desses quase 3 anos já, e o tempo passa rápido, né? É que hoje nós vamos entender, e eu vou conseguir entender aquele processo todo que eu passei. A empresa quebra, um monte de gente fica sem receber. Eu voltei, tinha só 10 meses, mas onde eu fui inserido para trabalhar, existia uma garantia judicial de que o acerto teria que ser todo pago, indiferente se a empresa quebrasse ou não. Não tomei cana, irmãos. Não perdi um centavo. Deus nos deu vitória do primeiro ao último dia. Passamos por dificuldades, passamos por lutas, sem às vezes entender. Aí tem um hino, né, muito famoso, está chorando, louve, tá, vai orando, louve, louve, louve. Mas é uma grande verdade. E é difícil, às vezes, você enxergar um milagre num momento de dificuldade. Por isso que nós colocamos essas 3 palavras: oração, louvor e palavra. Não adianta nós querermos atropelar as coisas. Eu lembro que nessa fase que eu estava, eu arrumei um emprego e fui lá trabalhar. Trabalhei 2 dias e mandaram eu embora, porque o salário que eu era muito qualificado para tal local. Assim, não estou entendendo, porque se eu sou, eu deveria ficar. Mas não, pelo contrário. Fui chamado do escritório, se não, você não pode ficar aqui não. Pode ir embora. Vamos acertar com você só os 2 dias e está liberado de novo. Mas é tudo um processo que caminhamos para receber o nosso milagre. Tudo é um processo que nós passamos e nós não entendemos mesmo. Pode ser o mais consagrado pregador, pastor, ao novo convertido. Nós nunca vamos entender, porque essas coisas vêm de Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que nos honra, é Deus que nos fortalece, é Deus que faz o milagre, é Deus. Nós vamos querer dar o nosso jeitinho? Vai, porque nós somos humanos. Então nós vamos tentar correr daqui, correr dali, vamos buscar até onde a capacidade humana que requer. Mas a partir da hora que nós sabemos que é Deus, nós temos que entregar, literalmente entregar nas mãos de Deus e confiar. E acreditar que Deus é que vai fazer o milagre na nossa vida. A terceira é a palavra de Deus, a palavra pregada. A palavra pregada, ela é a semente que lança no coração de quem está aflito, necessitando de Cristo. Quando eu disse no início, é um privilégio pregar a palavra, porque é um privilégio. A gente talvez não tenha uma oratória bonita, talvez não tenha uma retórica, não tenha um conhecimento muito vasto. Eu mesmo, particularmente, eu prefiro dar um estudo, porque eu me solto mais do que vir pregar, porque você fica, querendo ou não, você tem, vamos dizer assim, certos engessamentos, um jeito de se portar na pregação, mas o importante é pregar a palavra de Deus. E quando a pessoa necessita de uma palavra de Deus e você tem algo de Deus a oferecer, é como eu disse, é a semente que é lançada no coração dele. Talvez você não vá ver essa pessoa futuramente salva, você não vai ser talvez o canal que Deus vai te usar através da sua vida para que ele venha até os pés de Cristo. Mas a semente você lançou.
A semente você já pregou, já falou na vida dela, já falou de Cristo. Tenha sempre algo de Deus na sua boca para falar de Deus às pessoas. Sempre vai existir uma pessoa do seu lado precisando ouvir a palavra de Deus. E não se engane, Deus vai te dar a oportunidade e no momento certo Deus dá a palavra. É aquele dia que aquele colega de serviço está agoniado, é aquele vizinho que um dia está chateado, está triste, está pensando em um monte de coisa ruim. Deus sempre tem uma palavra para qualquer pessoa. Nós é que precisamos estar postos e prontos para ser o canal de bênção e plantar essa semente na vida dessa pessoa. As 3 coisas importantes hoje: oração, louvor e palavra. E a palavra, para nós que estamos salvos em Cristo, ela é uma resposta de oração. Ela é um fortalecimento da nossa fé. Às vezes, nós estamos fracos, tristes, desanimados, e às vezes Deus sempre tem alguém para te dar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Porque faz parte da nossa natureza desanimar, faz parte da nossa natureza não querer mais, ficar chateado com alguma coisa, mas sempre tem alguém levantado por Deus, sendo um canal de bênção, de milagre, trazendo a palavra na sua vida. Você quer um exemplo muito claro disso na Bíblia? Apesar de tudo que ele passou, nós temos o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O apóstolo Paulo sabia que, por mais que ele padecesse, por mais que ele sofresse pelo amor de Cristo, ele nunca desanimou, porque ele sabia que existia sempre alguém necessitando de ouvir a mensagem do Senhor. E que nós possamos ser este canal de bênção para trazer palavra de Deus na vida das pessoas. Ser usado por Deus para ser este meio de canal, esse meio, como diz no início da nossa leitura, o objeto. Mas não colocamos nós como os objetos, mas sim como um canal de bênção na mão de Deus para trazer alguma coisa para alguém. Ou um louvor, através da sua oração, através da sua palavra, interceder a Deus, louvar a Deus com essa pessoa. Se é um irmão em Cristo que está passando por uma situação, louve com ele, adore a Deus com ele. Tenha uma palavra de Deus pronta para entregar. Não é aquela coisa decorada, irmãos. Seja fiel, firme. Deus, é igual quando nós dissemos, vai com Deus, fica com Deus. São coisas mecânicas, né? Dorme com Deus. Lógico que é melhor dormir com Deus do que falar outra coisa, né? Melhor rir com Deus do que rir com outra coisa. Mas são palavras que a gente usa por costume. E não é algo que Deus te inspirou em seu coração, Deus pôs em seu coração para você trazer para aquela pessoa. Então, seja esse canal de bênção na mão de Deus. Traga sempre na vida da pessoa algo que possa gerar milagre em seu coração, na sua vida, através do seu louvor, da sua oração, da sua pregação. E por mais que você ache que não tem nada, que não é alguma coisa, Deus sempre vai enxergar em você alguma coisa para ser um meio de propagar a palavra dele. A palavra, nós dissemos, quais são os seus objetos que você tem? Moisés tinha um bordão. E você, ou eu, o que nós temos diante de Deus para trazer, através disso, milagres para a vida das pessoas, ou para que o nome do Senhor seja glorificado. Talvez você hoje, como os exemplos bíblicos, não vai usar uma botija, não vai usar uns 5 pães, mas às vezes através do pão, como tem o nosso culto de ação social,
a palavra do Senhor chega a algum lar. Através da sua voz, do seu louvor, através das suas atitudes, do seu portar, do seu agir, talvez no seu trabalho, na sua vizinhança, Deus, através disso, vai produzir milagres na vida de alguém através de você. Seja um canal de bênção na mão de Deus, fique firme, permaneça no Senhor. E se você necessita de algo que, como sempre nós precisamos, se nós precisamos de uma bênção, se precisamos de algum milagre realmente, permaneça firme, louve, ore e medite na palavra de Deus. Deus, no seu momento certo, Ele vai agir na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que dependem da sua oração, dependem do seu louvor ou anseio por uma palavra que seja plantada em seu coração. Que Deus em Cristo nos abençoe.